Segundo Crônicas, capítulo de número 20, vou ler com os irmãos, inicialmente, os versos de 1 a 4. Olhe na sua Bíblia, que diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engede. Alarmado, Josafá decidiu consultar ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Amém? Obrigado, meus irmãos, podeis vos assentar. Queridos, aqui há um relato interessante da vida de Josafá. Josafá foi o quarto rei do Reino do Norte. O reino de Israel, ele foi unificado 40 anos no comando de Saul, 40 anos no comando de Davi e 40 anos no comando de Salomão. E Deus já havia falado que esse reino ia causar uma divisão. E isso aconteceu então quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o reinado que era unido. E um grupo inconstante ali, insatisfeito com a tributação que Salomão havia colocado, então reúne e vai pedir para Roboão abaixar os impostos. E Roboão, orientado por um grupo de amigos mais novos que estavam na corte, ele diz assim: olha, o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Se ele foi duro com vocês, eu vou ser muito mais duro ainda. E aquele ali foi o motivo da cisão. Então, as 12 tribos, elas se dividiram. 10 tribos acompanhou, então, Jeroboão, que assumiu o reino do norte, que a capital acabou ficando em Samaria. E Roboão continuou, então, reinando o reino do sul, que era a capital em Jerusalém. Uma coisa interessante que é importante você saber: todos os reis, que foram 19, que governaram o reino do norte, que o reino de Israel, todos os reis foram reis maus, idólatras, fez o que sofreu e passou uma situação complicada. Por isso, eles foram levar quase 400 anos antes para o cativeiro do que o reino de Judá. O reino de Judá teve 20 reis, na verdade, porque Atalia, a filha de Acabe, mas Jezabel, assumiu o trono quando todos os filhos dela foram mortos. Menos Joás, que depois destronou a mãe e acabaram matando ela também. Então Josafá, ele entra num contexto assim: Salomão, que era o rei e pai de Roboão, ele começou bem, com muita sabedoria, mas no final aconteceu um fato curioso. Ele casou com cerca de 300 mulheres e casou com mulheres de várias nações pagãs, e para cada mulher ele foi agradando e abrindo um altar e colocando. Quando ele entregou o reino estava idólatra. E Roboão tentou ali nos 3 primeiros anos fazer a vontade de Deus, mas ele depois acabou seguindo para um caminho da idolatria. Depois Abias, seu filho, também veio para o caminho da idolatria. E o terceiro rei, que foi um tataraneto de Salomão, então foi Asa. Aí ele governou e tentou organizar o reino, tirar o povo da idolatria. E Josafá entra nesse mesmo princípio. Josafá não foi um rei idólatra. Josafá, ele organizou todo o reino. Ele mandou os sacerdotes ir de lugares em lugar, ensinar as escrituras. Ele colocou juízes, ele organizou a nação politicamente. Ele teve um deslize no final, que foi a causa da morte dele, porque ele se juntou com Acabe, e que era um rei mau, para tentar unificar o norte e sul, e Deus não se agradou daquilo, e aquilo foi por um contexto que acabou levando ele à morte. Mas aparentemente Josafá foi um rei
que amava a Deus, que tinha compromisso com Deus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Agora aqui há um relato interessante de que os reis, naquele período, havia muitas guerras, domínios, exploração, ouro, interesses políticos, impostos. Então aqui o registro há de que os moabitas, os amonitas e os neumitas, que eram um povo nômade e que fazia parte ali daquela região, se juntaram para guerrear contra Josafá, e Josafá ficou assustado, porque era um exército enorme, e ele não tinha condições de guerrear, não tinha, por Judá ser composto só de 2 tribos, então era um grupo pequeno o exército dele, então ele não tinha ainda uma estrutura para guerrear, e ele então começa aqui a pensar de como ele faria. Então, quando ele recebe a notícia de que um exército numeroso vinha contra ele, ele então toma uma decisão muito forte para a vida dele. E eu quero aproveitar o exemplo dele para falar aos irmãos, porque quem de nós aqui não recebe notícias que nos deixa sem chão? Quem de nós aqui que não, de repente, descobrimos coisas que falam, meu Deus, e agora? Eu não sei o que fazer. Foi isso que Josafá disse, eu não sei o que fazer, e agora? Como é que fica? Então, a vida, irmãos, ela é um cenário de grandes perigos. Todo dia você vai ouvir coisas difíceis, e viver é lutar. Talvez você veio aqui hoje dizendo, mas meu Deus, pastor, eu estou numa luta, e algumas delas são maiores do que eu. Gente, isso é comum. Quando você fala de uma luta ser maior do que você, é que você não tem o que fazer, não tem forças, não tem instrumentos, não tem capacidade de lidar com isso. E quando isso acontece, que muitas pessoas não sabem o que fazer, quando as circunstâncias são desafiadoras, a lógica ela é contra nós. Porque quando é maior do que nós, as nossas forças, o nosso poder, a nossa inteligência, a nossa capacidade, a lógica é contra nós. Você fala agora, eu estou perdido, não é isso que as pessoas falam? E é nessa condição que acontece um problema sério. Muitas pessoas não acreditam na vitória. É nessa condição que muitas pessoas não encontram força para lutar. É nessa condição que muitas pessoas já dão sobre elas um veredito negativo. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou dar conta, eu não tenho mais direção, não tenho força. Então esse texto aqui que eu li, ele fala que Josafá está enfrentando um problema desses. Forças superiores à sua. E ele está encurralado por uma confederação de inimigos, porque era, na verdade, uma conspiração contra ele. Havia uma ameaça real, havia uma ameaça iminente e mortal, o ataque era certeiro, a derrota parecia inevitável, então era uma causa perdida, não havia nenhum sinal de esperança, nem de escape. Como é que você reverte uma situação tão desesperadora? Como é que podemos reverter uma causa perdida? Então é isso que Josafá nos ensina, é isso que eu quero que você aprenda. Então, alguns passos aqui extremamente importantes para nós que somos crentes. Primeiro exemplo aqui de Josafá veio por meio da oração. Porque quando a gente lê, por exemplo, os versos 5 ao verso de número 12, Josafá se levantou na Assembleia de Judá de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Ele tinha reunido todo o povo, ele tinha chamado o povo, e agora ele faz uma oração. Qual que é a oração de Josafá? Então ele fala, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão?
Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora, Senhor, como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos dessa terra que nos destes por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam-se para ti. Você precisa aprender a orar na hora da angústia, irmãos. Porque às vezes a gente fala assim: eu sei que Deus é poderoso, mas o meu caso não tem jeito. Eu sei que Deus pode fazer, já fez com outras pessoas, mas parece que comigo não vai dar certo. A gente tem que aprender a orar. Você é filho de Deus, você tem um Deus poderoso, então você ora com convicção. A sua oração já são palavras positivas, palavras de confiança, palavra de dependência, palavra de fé. Você crê nesse Deus. Então, a gente precisa orar com mais frequência e mais fervor quando estamos passando por tribulações. Aprenda uma coisa, irmãos: as provas, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fazer dobrar os joelhos. Porque quando você dobra o seu joelho, com o coração quebrantado, com o princípio correto, com certeza a vitória é só questão de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse contexto que nós perguntamos quando devemos orar. Então, aqui mostra os passos. Nós devemos orar quando você está no problema, quando o inimigo ataca. Percebe? Aqui relata isso. O verso 2 diz isso: informar a Josafá: um exército enorme vem contra ti. Então Josafá convocou a nação para orar na hora do perigo, na hora do cerco, na hora da ameaça. Percebe? De alguma maneira nós também estamos sendo atacados, sim ou não? A Bíblia fala que o nosso inimigo, ele ataca dia e noite. Jesus fala claramente sobre isso: o diabo vem para matar, roubar e destruir. Agora, às vezes quando você fala: o meu problema é meu esposo, às vezes é o diabo que está usando ele. O meu problema é minha esposa, é o diabo que está usando ela. Usa situações, usa o governo, usa políticos, economia, mexe com essas questões. E a gente muitas das vezes não tem discernimento para posicionar para uma guerra que é claramente espiritual. Então há uma orquestração do mal nos atingindo as famílias, atingindo a igreja. Forças extraterrenas e malignas têm agido contra nós. Por isso que a gente precisa ter esse entendimento quando você tem qualquer tipo de problema. Antes de você concluir quem é a causa do problema, você tem que ir para diante de Deus para Ele te dar o discernimento, para você saber se posicionar e guerrear com as armas corretas. Aí você vê hoje o mundo invadindo as famílias e dominando muitas delas. Há um cerco perigoso e nós precisamos orar, nós precisamos clamar pelo Senhor. Se você entende que o seu problema é na família, então quanto tempo você ora com a sua família? Quanto tempo você gasta orando? Ou as suas orações, elas acontecem só na hora quando você vem para a igreja e alguém diz: vamos ficar de pé e vamos orar para começar o culto? Percebe? Nós temos que entender isso, ter discernimento para isso. É guerra. É você, o homem de Deus, é a mulher de Deus, é a autoridade de Deus na casa de vocês, na família. Não adianta eu dizer: meu Deus, a internet, a mídia, a violência, a prostituição, pode ser o que for. Você tem um Deus que é maior do que qualquer outra malignidade que atua nesse mundo. Olha só que coisa interessante, o verso de número 3.
O verso de número 3 diz assim: alarmado. Alarmado, o que é alarmado? Coloque esse texto aqui na revista corrigida. Coloque aqui o verso 3 na revista corrigida. Então Josafá temeu, percebe, alarmado, agora ele teve temor. Coloca na revista atualizada. Josafá teve medo. Percebe? O medo, irmãos, ele faz parte da nossa vida. É medo que é positivo, que coloca limites, já se torna você uma pessoa precavida. Mas o medo, em determinados contextos, ele pode ser o oposto da fé. Então, esse medo que Josafá teve, não foi um medo para fugir, para sumir, para morrer, para suicidar. Ele foi um medo que mexeu nele, na sua condição humana, mas ele sabia o que fazer isso. Porque ele teve medo, ele se pôs a buscar o Senhor. Percebe como é que esse medo foi algo positivo? E a gente precisa ter essa consciência. Nós devemos orar quando você está com medo. E aí fala assim que o medo não o afastou de Deus, mas o levou mais perto de Deus. Percebe, irmãos, quando os nossos recursos acabam, nós precisamos buscar aquele que está no trono, que tem a posse de todos os recursos, em todas as áreas. Deus é dono da vida, Deus é dono dos exércitos celestiais, Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono da paz. Percebe? Ele comanda. Por isso que a gente busca Ele quando você está com medo e você não sabe o que fazer. Nós devemos orar também quando não sabemos o que fazer. É isso que ele fala, final do verso de número 12. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. O que é o problema de muita gente quando não sabe o que fazer? Vou para a inteligência artificial? Vou para o Google? Vou pegar conselhos de pessoas descrentes, pessoas que não temem a Deus, pessoas mundanas. Percebe? O pior conselho que alguém pode dar para uma pessoa, irmãos, é quando ele fala assim: você não sabe o que fazer? Faz o que diz seu coração. Isso é o pior conselho, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas. O nosso coração não quer dizer que ele está certo quando você está ofendido, quando você foi traído, quando você foi humilhado, quando você foi perseguido, quando você foi caluniado, quando alguém te deu prejuízo. O nosso coração, ele tem sentimentos e emoções. E ele adoece em horas assim. A gente precisa tomar esses cuidados. Você tem que saber o que fazer. Percebe? Então, quando Josafá não sabia o que fazer, ele fez uma confissão. Um sentimento de fraqueza, não há força em nós. Sentimento de uma incapacidade, eu não sei o que fazer. Sentimento também de confiança, os nossos olhos estão postos em ti. Percebe? Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe o que faz. Deus vê o que você não vê. Deus conhece o que você não conhece. Deus pode o que você não pode. Por isso que a nossa busca de Deus, ela é diferenciada. É justamente por não saber o que fazer e não ter condições de fazer nada que a gente busca Ele. Você não tem aqui nenhuma base para você dizer: eu não sei o que fazer, então faz o que está no seu coração, faz de qualquer jeito. Porque tem muitas pessoas que é assim: pastor, quando eu vi eu já falei. Quando eu me dei por mim eu já tinha feito. Percebe? Aí muita gente fez errado, pensou errado, decidiu errado, porque sentiu errado, o coração estava errado. Então a gente precisa amadurecer nisso. Então quando ele está falando aqui que Josafá, ele foi orar, você precisa entender também que há um processo de como orar. E aqui, nesse texto, há uma coisa bastante interessante, que Josafá, então ele fala assim, verso de número 3, alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Entende?
que aqui é um ponto importante quando você ora e quando você ora com jejum, porque quem jejua, irmãos, tem pressa. Me entende essa diferença? Quem jejua, você está acelerando o processo. Quem jejua está dizendo que tem algo mais urgente e mais apetitoso do que o alimento. Porque o alimento você quer para agora, você quer para todo dia. Você já tomou café hoje? Se não tomou, você está na expectativa de que eu vou almoçar. Se não almoçou, se você está no jejum até mais tarde, mas eu ainda vou jantar. Percebe? Você tem aquela expectativa. Isso é só questão de horas para ser realizado. Quem jejua, não importa o tamanho do problema, também está nessa expectativa. Há algo mais precioso para a minha vida. Quem jejua, irmãos, na verdade tem fome de Deus, aleluia. Quem jejua prova que precisa do socorro rápido, precisa de poder. E nós precisamos jejuar para a nossa vida pessoal, para a nossa família, para as nossas finanças, para muitas causas que envolvem a nossa guerra, que é a própria nação. Outra coisa que é interessante, que ele fala assim no verso de número 4, reuniu, pois, o povo, vindo de todas as cidades para buscar o Senhor. A gente precisa aprender a orar em conjunto, irmãos, entender o valor da oração coletiva. É por isso que quando eu digo para os irmãos, irmãos, faz culto doméstico, irmãos, ora na sua casa. Eu não estou aqui querendo criar uma metodologia nova, ou é a visão do pastor José. Não, isso é bíblico. É intercessão, é cobertura de oração, é parceiros de oração. Você pode ter, você não é bom ter isso na igreja. Nós temos aqui a tarde da bênção que ora e jejuou pelo povo. O círculo de oração que ora e jejuou pelo povo. A arca dos concertos que ora e jejuou pelo povo. A vigília que ora e jejuou pelo povo. Os grupos de orações. Entende? E isso não é bom, não é importante isso. Mas isso na nossa casa, como é que funciona? Quem que são os parceiros de oração dentro da sua casa? Quem é que está lá orando por quem? Quem é que põe a mão na cabeça de alguém? Quem é que ministra e expulsa todo o mal, repreende todas as enfermidades, toda a força maligna? É o marido para a esposa, é a esposa para o marido, são os pais para os filhos, são os pais para os filhos para os pais, dependendo do contexto, irmãos. Então a gente precisa estar consciente disso. Aqui está mostrando que a nação toda se juntou para orar. Aqui mostrou que o rei não estava sozinho. Não é importante você entender isso? Você não está sozinho na sua casa. Percebe? Você não está sozinho na igreja. Você não está sozinho nessa cidade. Percebe? O rei também tinha essa convicção. Ele convocou o povo. As pessoas vieram de outra cidade para buscar a face de Deus. E nós precisamos reunir para buscar a Deus sobre todas as coisas. A gente tem que fazer isso, irmãos. Cada um cria esse contexto. Na nossa família, nós buscamos fazer isso numa sexta-feira à noite. Reunir só para orar. Com meus filhos, na casa de um, na casa de outro, lá em casa, a gente vai organizando isso. A gente precisa organizar a nossa vida para fazer isso, para buscar esse tempo de oração. Reunimos para muitas coisas, mas reunimos para orar poucos. São poucas pessoas que estão focadas nisso. Você está orando para o Brasil ser campeão do mundo? Esse ano, irmãos, aquelas pessoas que são fissuradas em títulos, eu vou dar uma boa notícia para você. Esse ano você nem precisa orar, porque o Brasil vai ser hexa. O Brasil vai ser hexa. Quem gosta de título, guarde isso. Se o Brasil ganhar, vai ser hexacampeão. Se o Brasil perder, vai ser hexa-perdedor. É 6 Copas sem ganhar título. Esse ano o Brasil vai ser hexa. Você não precisa nem orar para isso, não. Ganhando ou perdendo. Olha que coisa. Sabe, irmãos, a gente precisa gastar esse tempo na oração para buscar ali. É coisa importante. Devemos orar agarrado nas promessas de Deus. Entende a oração de Josafá? O que ele orou?
ele orou citando os feitos de Deus, ele orou citando a palavra de Deus, ele orou lembrando o que Deus fez, porque isso aqui é importante. O que Deus já fez na sua vida? Porque a grande questão humana é assim, irmãos, quando você está tudo bem, está dentro de uma programação e as coisas vão acontecendo normal, está beleza. Mas quando a gente está diante do desconhecido, a gente assusta. Uma coisa nova. Percebe? Israel, lá no Egito, recebeu ali os livramentos de Deus naquelas 10 pragas. Livrou o povo de Israel de tudo quanto é jeito. Aí tira o povo do Egito, a hora que chega diante do Mar Vermelho, Deus livrou lá, foi muito livramento no Egito, mas agora nós estamos diante do Mar Vermelho, não tem jeito de fazer. Deus abre o mar. Deus é grande mesmo, hein? Atravessa o mar. Caminha 3 dias no deserto de Sur, acabou a água. Que droga! Agora Deus nos trouxe para morrer aqui. Entende, irmãos? Ao invés de dizer, peraí, o mesmo Deus que nos deu livramento lá, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, agora estamos sem água aqui, Deus vai prover alguma coisa. Irmãos, foi tão simples. Deus fala para Moisés, corta a galha dessa árvore aí, joga dentro do rio e profetiza sobre ele. As águas se tornaram doces, potáveis. Entende, irmãos? Deus tem um livramento em qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer motivo. A gente tem que reivindicar as promessas dele, a palavra dele está aí. Então Josafá orou com base na soberania de Deus, nas fiéis promessas de Deus. E Deus vela pela sua palavra para cumprir na vida de Josafá, na vida daquele que crê, na vida daquele que ora, na vida daquele que reivindica essas promessas. Aleluias. Precisamos estar dentro desse propósito. Essas são as verdades espirituais de Deus que nós temos a nosso favor. O segundo exemplo aqui de Josafá, aqui é muito interessante. Ele vem pela palavra. Olha o verso de número 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Olha só que coisa interessante. Eles estavam em pé diante do Senhor, e Josafá aqui agora estava fazendo a oração e trazendo a palavra de Deus para aquele povo. E eu acho interessante aqui, que o texto registra uma coisa, talvez, que poderia passar despercebido ou nem precisava ser colocado. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo. Entende? Porque muitas das vezes os pais acham, não, meu filho é muito pequeno, não entende nada, não aprende nada, não participa de nada, só dá trabalho. Eu não gosto de ir na igreja porque se não tiver o cultinho no meio de semana, é o meu filho no meio da tribulação. Entende que a Bíblia está dizendo aqui, até os de colo, todos os filhos, até os de colo. Irmãos, o seu filho aqui, ele está sendo alcançado. Há uma aura espiritual aqui, o Espírito Santo está agindo, operando nesse lugar. De certa forma são livramentos, é paz interior, é ensinamento, é aprendizado, é a visão da comunidade, é o respeito ao que está acontecendo. Os filhos vão aprender isso, desde cedo. Então o povo precisava se reunir para ouvir a palavra de Deus. E era justamente isso que Josafá diz. Olha o verso 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Entende, irmãos? Toda vez que você lê a palavra de Deus, se você está aplicando ela na hora da sua luta, na hora do seu problema, na hora da sua dificuldade, você não vai encontrar uma palavra para dizer assim, pode desistir que a sua causa você não vai ser perdida. Não precisa orar porque para você não tem jeito. Você não vai encontrar isso na palavra, irmão. Você vai encontrar a palavra te incentivando, te levantando, te animando, mostrando a grandeza de Deus, o poder de Deus. É por isso que a palavra é diferenciada.
A gente tem que trazer ela para a nossa vida, fazer valer essas verdades. Às vezes alguém pode ler a palavra e achar, isso aqui foi lá para o passado. Mas tem alguém que lhe fala, isso aqui é para hoje, isso é para agora, isso é para mim e vai acontecer. E acontece mesmo, irmãos, porque é a fé. A pessoa está aplicando, trazendo isso para a sua vida. E nós precisamos ter esse entendimento. Então, quando a igreja está reunida, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O nosso Deus é o Deus que fala, Ele fala através da sua palavra. Homens, mulheres e crianças estavam em pé diante do Senhor. Eles estavam atentos, eles estavam abertos, eles estavam sedentos. Deus falou com eles. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Por ela nós cremos, por ela nós vivemos, por ela somos sustentados. Ela é alimento, ela é riqueza, ela é vida. Ela é resposta. É a boca de Deus falando. É instrução, aleluia. Por isso que você não pode desprezar a palavra. Não é porque a gente diz assim, irmãos, nós estamos aqui numa programação, está aqui, irmãos, você está lendo aí, o pastor Jael já está lendo o livro de Neemias, você está onde, irmãos? Entende? Então, não é que é uma estatística, não, irmãos, é revelação de Deus, é Deus falando, é te motivando, é trazendo vida para você. Então, por isso que essa verdade a gente tem que saber falar, viver. Deus fala, mas precisamos dar ouvido à palavra de Deus. E às vezes nós tememos, é porque nós duvidamos. Que o medo é produto da incredulidade. Agora, quando nós andamos pela palavra de Deus, nós não ficamos contando os inimigos. Você não fica dando pilha para o inimigo. Aquele lá é problemático. Aquele ali é muito difícil. Aquele ali não vai ter jeito. Aquele ali não vou dar conta. Percebe, você não está contando o inimigo, não. Seja o que for, venha o que vier. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é isso que Jó disse? Nós sabemos em quem nós temos crido, porque Deus é maior do que qualquer quantidade de inimigos. Então, irmãos, nós não olhamos para as circunstâncias, olhamos para o Senhor, não olhamos para as circunstâncias. Eu lembro quando eu era adolescente, às vezes vinha aqui na Jaiara, e via a Lloydzinha com o violão cantando aqui. Não olhe as circunstâncias, não, olhe seu amor, não me guia por vista, alegre sou. Deve ter uns 50 anos esse negócio aí. Eu era menininha, a Lloyd já cantava isso aqui, nada. Percebe? E isso não é guiado por vista, irmãos, não é circunstâncias. Nós precisamos compreender pela palavra de Deus, que se Deus está do nosso lado, nós somos mais do que vencedores. É isso que você precisa entender. Olha o verso 17. Aqui, olha o verso 17, ele diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha, irmãos, um exército monstruoso, e Deus fala, não tenha medo, fique em paz, vocês nem precisam lutar. Agora, pelo fato de você não precisar lutar, você não precisa fazer nada. Percebe o que Deus está falando? Vocês não precisam lutar, mas vocês precisam tomar posição. E a posição que você toma, você precisa permanecer firme. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Posição firme na palavra de Deus, em Deus. Você não precisa lutar, mas se posicione. Percebe? O que é se posicionar? É o seu ponto de santificação, de dependência, de busca, de crer, de confiar. É isso que a gente precisa entender. O verso 17 está dizendo isso. Tome suas posições, permaneçam firmes, veja o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Ué, mas a gente não precisa lutar, como é que nós vamos sair para enfrentar os inimigos? Percebe?
você tem que estar na posição de buscar firme, mas você vai sair, agora não é para lutar, você vai sair para ver a grandeza do poder de Deus. E é isso que é importante. Queridos, a nossa peleja é a peleja de Deus. Quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Percebe? Deus tem zelo na sua vida. Um dia, a Iracema, a adolescentezinha, querendo abusar de mim, irmãos. Conspirando contra mim, entendeu? Assim, e eu lá inocente, todo animado com o negócio, e ela querendo me chutar, me jogar de escanteio, vou terminar esse namoro. Aí ela estava fazendo vestibular, foi olhar numa irmã lá, numa Delcida, lá no Calixto Abrão. Aí começa a orar lá. Aí ela foi mais umas 5 meninas que estavam fazendo vestibular para medicina e tal. Aí Deus não fala nada. Aí Deus fala assim: não faça isso que está no seu coração. Aquela menina, aquela vida é a menina dos meus olhos. Ela querendo furar meus olhos, irmão, e Deus me protegendo. Entende, irmãos? Deus defende a gente em coisas que a gente nem imagina, né? Aí a hora que saiu de lá, uma menina que era muito amiga dela: Iracema, você estava pensando em terminar com Israel? É, estava. Você não faz essa besteira não, que se você terminar eu cato ele aqui. É claro que ela não falou isso não. Eu só estou me valorizando agora, mais do que já. Agora eu me senti o cara. E às vezes, quando você sente um cara, você se torna um cara de pau. Entende, irmãos? Isso é Bíblia. Menino dos olhos de Deus. A gente precisa entender, Ele tem zelo de nós. É por isso que Romanos 8:31 fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, não importa quem será contra nós não, mano. O que importa é que Deus é por nós, aleluia. Levante a sua mão e diga: Deus é por mim, aleluia. Deus é pela minha família, Deus é pela minha causa, aleluia. Ora, irmãos, se posicione. Se posicione. Se posicione. É isso que é importante. É você que vai fazer isso. É você que vai trazer isso para a sua vida. É você que vai ser um diferencial na sua casa. É você que é a porta de entrada da bênção. Aleluia. Leva isso adiante. Se Deus é a nossa bandeira, irmãos, Ele toma a nossa causa em suas mãos. Dele vem a vitória. Por isso que nós não precisamos temer. Outra coisa, nós precisamos compreender que a nossa vitória vem do Senhor e não propriamente do nosso esforço. Por isso que Ele fala: vocês não precisam lutar, mas se posicione. Se posicione o quê? Na presença de Deus, para você entender que a vitória está vindo é dEle. A vitória vem do Senhor. É Ele que é vencedor, invicto em todas as batalhas. Por isso que nós precisamos confiar e descansar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler Isaías, capítulo de número 30, verso 15. Há uma palavra profética muito interessante. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Entende o que a Bíblia está falando? Não quiseram confiar, não quiseram depender, percebe? Não quiseram encontrar tranquilidade, mas ficaram angustiados, ficaram ansiosos, ficaram agitados, ficaram temerosos, entende? Por isso que a ansiedade, ela não procede, o texto está mostrando. Você quer ficar tranquilo, você quer descansar no Senhor, joga fora essa ansiedade. Não fica focado no seu problema, na grandeza do seu problema, fica focado na grandeza de Deus. Deus é tão grande que você não vai conseguir ver o problema por cima de Deus, por cima do nome de Deus. Ele vai tampar qualquer problema que vier na sua vida. Essa é a confiança que nós temos, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tratou do sentimento deles, curando do medo. Não temereis, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão.
Deus tomou a causa deles em suas mãos, irmãos. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Vede o salvamento que o Senhor dará. Deus prometeu estar com eles, porque o Senhor é convosco. Então nós precisamos compreender que a nossa segurança, irmãos, não está em força, mas no Senhor. É isso que diz 2 Crônicas 20:20. Olha esse texto. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Aleluia. O profeta do Senhor aqui simbolizava a palavra. Era isso que eles precisavam. Porque tudo que a gente precisa, irmãos, numa hora que você está em dificuldade, é ter uma palavra de Deus. Sim ou não? Sim. Às vezes a gente dá mais ênfase se você está lendo assim na Bíblia: eu estou com você, não temas, eu te guardo. Aí você lê na Bíblia, tá. Mas aí vem uma irmã, marchando: minha serva, eu estou com você. Meu Deus. Porque às vezes só dá ênfase numa coisa específica. Mas se você tiver a fé na palavra, no que ela está revelando, é Deus falando com você. É Deus falando com você. Então a gente precisa ter essa convicção. Estamos seguros, irmãos, quando cremos e quando nós confiamos na palavra de Deus. Somos prósperos quando buscamos e tomamos posse da palavra de Deus. A vitória está em buscar a Deus, ouvir a Deus e obedecer a sua palavra. É isso. Você vai ver a história de Josafá aqui, não foi diferente. Agora, ele orou, ele jejuou, ele se voltou para a palavra. E o que mais que ele fez? Então, o verso de número 20. Verso número 20, já li, né? 21, verso 21 e 22. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Verso 22, quando começaram a cantar, entende aqui, irmãos, o que está acontecendo? Ele havia orado, ele havia jejuado, ele havia voltado para a palavra. Agora, ele não fala assim: pega os guerreiros mais fortes, os mais capacitados, os maiores, coloca na frente da batalha. Eu achava que ia dar certo para guerrear naquela época, que eu ia ser o último da fileira, que eu sou o menorzinho, né? E o Vanderlei na frente, o Gessé na frente, né? Os grandão na frente lá, e eu, percebe? Na hora que morresse lá, se eu visse que não dava conta, eu já podia sair correndo. Percebe? Ele não pegou pelo tamanho, irmãos. Ele não pegou pela força individual. Ele colocou as pessoas lá, entendeu? Aqueles que eram dispostos a cantar no meio da luta, da tribulação. Percebe? Você vê a história de Paulo e Silas cantando na prisão. É isso, é você cantar, enfrentando, indo para o rumo de um exército que te persegue, que quer te matar, e você vai cantando, louvando ao Senhor. É isso que aconteceu aqui. Então Josafá, ele entende que o louvor se tornou também uma arma de guerra. Josafá não enfrenta o inimigo com o exército, mas com coral. Nós tivéssemos uma guerra aqui no Brasil, né? Fala: Gessé, reúne os crentes aqui, cantor da igreja, vocês vão na frente, guerrear aí, vai cantando aí, irmão. O louvor foi a arma que Deus pôs nas mãos do povo para vencer aquela guerra. Não foi espada, não foi flecha, não foi estilingue, não foi pedrada. Foi na boca, foi o louvor, aleluias. E o louvor foi a arma que desbaratou o inimigo. Aprenda isso, irmãos. O louvor é uma arma de guerra, uma arma de guerra. O povo não tinha que pelejar, o povo tinha que louvar, aleluias.
Deus guerreia nossas guerras quando nos prostramos para adorar e nos levantamos para louvar. Em vez de soldados, cantores. Em vez de exército, um coral. Aleluia! Aprenda, você vem aqui para a igreja, cante, abra a sua boca, adore ao Senhor, dá o seu melhor. A sua boca é uma arma de guerra para o bem. Por isso, cuidado com a maledicência, com o negativismo, cuidado com a fofoca, cuidado com as calúnias, porque é da boca também que elas vão sair. Então se posicione na presença de Deus para você alcançar o melhor resultado. O louvor, irmãos, nos põe acima das circunstâncias. Olha o verso 21 então. Depois de consultar, olha o verso 22, aliás. Quando começaram a cantar e a entoar, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Então, irmãos, o louvor ele é um ato de fé, é uma confiança inabalável no Deus que age. O louvor não é apenas para a hora da alegria, ele não é a consequência da vitória, mas ele é a causa da vitória. Percebe? Ah, se Deus abrir essa porta e me der o que eu preciso, eu vou fazer um voto, vou cantar 10 hinos da harpa durante um mês. Percebe? Antes de você ter solução, você já está cantando, porque você conhece o Deus que está por trás daquele louvor, a que merece esse louvor. Então a gente precisa trazer isso. Talvez você chegue aqui nessa manhã queixando, chorando, murmurando pelos seus problemas, pelo seu casamento, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu emprego, pelo seu trabalho, pelas suas finanças, pela sua escola. Percebe? Aprenda a louvar a Deus nessas circunstâncias. Louve a Deus pelas provações. Louve a Deus pelas suas lutas, pelos seus cônjuges, pelo seu filho. A Bíblia nos ensina isso, irmãos, em tudo dai graça. Você acha o que a Bíblia está querendo dizer em tudo? Pensa em qualquer coisa que você está enfrentando. Faz parte do tudo. Em tudo dai graça, em tudo louva ao Senhor. É isso que a Bíblia está chamando. Comece a louvar a Deus, louve a Deus pelas suas provações, pelas suas lutas. O louvor tira os nossos olhos da crise, da circunstância, ele nos coloca no Senhor. Por isso que a gente precisa entender que o louvor, ele muda as circunstâncias humanamente impossível. É isso que o texto está mostrando. O louvor aciona a mão de Deus, o Todo-Poderoso. Então o que o louvor aciona a mão de Deus onipotente foi o Deus que pôs emboscada contra os inimigos. Percebe? Foi ele que pôs, você estava cantando e Deus preparando as emboscadas contra os inimigos. O que você fez? Só louvor. O louvor traz vitória no acampamento de Deus e confusão e derrota no acampamento dos inimigos. Olha o verso 23. O povo só está cantando. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quem é que faz isso, irmãos? Percebe? Porque o endemoniado não louva a Deus, mas quando você louva a Deus, o demônio fica surtado. Percebe? O demônio fica encapetado. E aí faz de tudo para não aguentar essa presença. Então o louvor confundiu o inimigo. Ele produziu terror no acampamento do inimigo, trouxe paz no arraial de Deus. O louvor muda o cenário da vida. Ele transformou o vale de ameaça ali, que era chamado de vale de Beraca. Ele transformou em vale de bênção. Aquilo que era para destruição se tornou bênção na vida das pessoas. É isso que a gente diz, irmãos, que Deus é poderoso para transformar as maldições em bênçãos. É isso que diz a Bíblia quando fala que Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. O louvor é a causa da vitória e não só o resultado da vitória. Por isso que o louvor ele não é apenas só na hora da alegria. Eu não tenho motivo para cantar. Gente, há uma diferença entre nós cristãos que temos a Deus e temos todas essas promessas quando nós cantamos. Por isso que a gente canta na hora do luto. O mundo canta para espantar os seus males. Os nossos males já foram espantados na cruz do Calvário. Nós já temos certeza de vitória. O Senhor é por nós, aleluias.
Então não espere brotar no céu o arco-íris para você louvar a Deus. Louve Ele na hora da tempestade. A chuva está forte, ameaça, louve a Deus. Não espere o vendaval da sua família se acalmar para você louvar a Deus. Louve a Deus e Ele vai converter isso em bonança. Não espere sair do vale para louvar a Deus, louve no vale. Pois pelo vale Deus vai converter aquele lugar de sequidão em manancial. Não espere os muros de Jericó cair para você tocar as trombetas do louvor. Toque e as muralhas vão cair. Percebe toda a dificuldade, todo o levante. Isso vai acontecer. É o nosso Deus que inspira as canções para o louvor, aleluias. Louve em toda circunstância, louve em todo tempo, nas noites mais escuras. O louvor nos eleva para mais perto de Deus. Ele nos deixa em sintonia com o céu. Ele mostra que Deus está no trono. É a Ele que nós dirigimos o nosso louvor. Ele tira o temor do nosso coração. Ele coloca os nossos olhos em Deus. O louvor, irmãos, é o caminho da vitória. Enquanto que a oração é a batalha, o louvor é o brado de triunfo, aleluias. Eu já estou crendo, eu já estou cantando, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção daquilo que Deus vai fazer. Então o louvor traz a vitória de forma rápida. Olha o que o texto diz aqui: ficai quietos e vede o livramento do Senhor. E tendo eles começado a cantar, dar louvores, pôs o Senhor emboscada e eles foram destruídos. Percebemos, nada move tão depressa a mão de Deus como o louvor. Quando nós começamos a louvar, os exércitos de Deus começam a agir e a guerrear por nós, porque Deus habita no meio dos louvores. Não se desconcentre disso, não perca isso na sua mente. Deus habita no meio dos louvores. Não louve a Deus apenas porque o inimigo está lá. Louve a Deus antes do inimigo chegar. Louve a Deus quando o inimigo chegar. Louve a Deus depois que o inimigo fugir. Percebe? Não convide os cantores para louvar só depois da retirada dos amonitas, mas louve para afugentá-los. É isso que a gente precisa entender. Por que esse povo louvou a Deus, irmãos? Eles tinham motivo. Percebe? Eles tinham motivo, eles criam nesse Deus. Eles criam que esse louvor chamava a presença de Deus. Esse louvor trazia comunhão com Deus, gerava intimidade. Entende isso? Por isso que quando você louva na maior dificuldade, você vai ter consciência de que Deus se faz presente, que Deus está ali recebendo aquele louvor. Então o povo louvou, porque o povo louvou, Deus colocou as emboscadas contra o inimigo. Porque o povo louvou, Deus transformou o vale de ameaça em vale de bênção, o lugar de perigo em lugar de celebração, o lugar de choro em lugar de música, o lugar de morte em lugar de vida. Porque o povo orou, Deus transformou a guerra em paz. Porque o povo louvou, Deus transformou o medo em alegria. Porque o povo louvou, Deus transformou o perigo da expoliação em despojos e riqueza. Eles foram lá buscar toda aquela riqueza. Percebe? O povo louvou a Deus e isso foi um diferencial. É isso que esse texto ensina para nós. O povo louvou durante todo o tempo da sua luta, da sua crise. É isso que a gente precisa aprender. Se você entender a verdade dessa palavra, se você entender a presença de Deus no meio dos louvores, então você vai retirar a amargura da sua boca. Todo falatório negativo, toda palavra profana, toda palavra de acusação, de julgamento, de crítica, toda palavra ferina, toda palavra que gera discórdia, que gera dissensão, que produz separação. Percebe? Você vai ter isso. A boca fala de que o coração está cheio. Se você está falando essas coisas, é porque o seu coração está cheio de amargura. À medida que o seu coração está cheio da presença de Deus, esse louvor vai fluir não só da boca para fora, mas vai fluir na alma, do espírito, e é onde Deus vai agir e operar na vida das pessoas. E eu quero dizer, se você está aqui nessa manhã, e você identifica qualquer tipo de luta, problema que a sua vida enfrenta, você está entendendo essa mensagem de que o louvor traz a presença de Deus,
Então eu quero profetizar, você pode se preparar para uma grande vitória. Não importa os inimigos, mas você pode se preparar para uma grande vitória. É isso que Deus tem para aqueles seus filhos adoradores, em nome de Jesus.